Olá, eu me chamo Mauro, sou enfermeiro. Hoje eu vou falar um pouco sobre eixo cardíaco, cálculo do eixo cardíaco. A condução elétrica, ela começa lá no nó sinusal. Do nó sinusal, ela desce pelos feixes, despolarizando o átrio simultaneamente, descendo para o nó AV, feixe de rins, ramo direito, ramo esquerdo e fibras de Purkinje. O ramo direito e o ramo esquerdo, eles despolarizam simultaneamente. O ramo direito, ele despolariza em segundos mais rápido do que o esquerdo. Formando aqui o complexo QRS. Então aqui, ó, despolarização ventricular é a onda Q, R, S. Então, aqui ela é a despolarização aqui entre o nó AV e o feixe de rins. Depois despolariza o ramo direito, depois despolariza o ramo esquerdo, formando o complexo QRS. Para que nós calculamos eixo cardíaco? O eixo cardíaco ele nos dá um norte para saber em que direção está sendo despolarizado. Se a despolarização ventricular, para onde, que lado que ela está acontecendo? Se ela está acontecendo mais para a esquerda, mais para a direita, se está normal ou na parte indeterminada. Isso nos dá os diagnósticos sobre as patologias. Se estiver desviando ou desviado para a esquerda, nos dá diagnósticos de patologias coronariopatias, na parte no coração. Se der na parte normal, possa ser também que dê algumas patologias, porém, eixo cardíaco normal. Desviado para a direita, são a despolarização ventricular desviada para a direita, ela nos dá diagnósticos de patologias pulmonares. E indeterminado também nos dá diagnósticos, principalmente algumas taques arritmias. Então vamos para exemplos e cálculo. No eletrocardiograma, nós calculamos o eixo cardíaco, procuramos a derivação mais isoelétrica. Tanto isoelétrica, ela tanto negativa como positiva. Tá? E aí você tem que localizar a derivação perpendicular a que está mais isoelétrica. Vamos para os exemplos. Em D1, D1 ele está perpendicular a VF. D2 está perpendicular a AVL. D3 está perpendicular a AVR. AVR está perpendicular a D3. AVL está perpendicular a D2. E a VF está perpendicular a D1. Então, vamos localizar. Deixa eu só colocar aqui. Vamos aqui localizar, então, a derivação que está mais isoelétrica. Em D1. Em D1 está mais para positivo do que negativo. D2, mais para positivo do que negativo.
D3, positivo menos negativo. AVR, negativo e não positivo. AVL, ó, negativo e tá um pouquinho positivo. Ó. Então ela aparentemente parece que é a mais isoelétrica. AVF, ó, positivo e não para negativo. Então, a mais isoelétrica é a AVL. AVL está perpendicular a D2. D2 está positivo. Então, vamos ver aqui. Ó. Localizamos aqui AVL. Está para D2. D2 está nesta posição e ela está positivo. Ó. Seta para baixo, positivo. Então, está em mais 60. O eixo cardíaco está mais 60, ele está normal. Vamos para um outro exemplo. D1. Vamos lá. Ele está mais para negativo do que positivo. D2, mais para negativo do que positivo. Olha o D3, positivo e negativo. Desculpa. AVR, mais para positivo do que negativo. AVL, ele está mais para negativo do que positivo. E AVF mais para negativo do que positivo. Então, a mais isoelétrica é a D3. Ó a D3 como é que está. Positivo e negativo. Então, é a mais isoelétrica. E D3 está perpendicular a AVR. AVR está positivo. Então, localizamos aqui. D3. D3 está para AVR. Ó o AVR aqui. E o AVR, ele está positivo. Então, ó, seta, aonde eu tiver a seta, é positivo. Então, aqui, ó, positivo. Então, 150 menos 150, esse eixo cardíaco. Ele está direcionado para a parte indeterminada. Tá? É um tipo de taquicardia ventricular. Então, assim, é um tipo de arritmia, porém, ela está na parte indeterminada. Vamos para mais um exemplo. Vamos lá. Esse é um eletro. Vamos avaliar. D1. Ó, D1 então está mais para positivo do que para negativo. Ó, linha de base. Ó, positivo, nada negativo. D2. Positivo, nada negativo. D3. Ó, positivo e negativo. Ó, então, é a mais isoelétrica, aparentemente. AVR, negativo, muito pouquinho positivo. AVL, positivo, nada negativo. E AVF, positivo, menos, não tem nada negativo. Então, a mais isoelétrica é a D3. D3 está perpendicular a AVR. AVR está negativo. Então, vamos lá. Ó, D3 está para AVR. AVR está aqui. Está negativo. Então, o negativo ele está aqui. Então, daqui ele está direcionando para cá. Então, o eixo cardíaco aqui ele está a mais 30. Ele está na direção normal. Porém, o que está acontecendo aqui? Ó, D3 vindo para AVR. Ele está na normal, só que ele está acontecendo o que? Ele está desviando, ó, desviando para a esquerda. Então aqui se trata de uma coronariopatia. E sim, ó, isso aqui é um infarto agudo, é um supra de ST, ó, supra de ST em parede anterior, tá?
Vamos para mais um exemplo. Vamos lá. D1. D1, ó, positivo e negativo. D2, mais para positivo do que negativo. D3, positivo e nada negativo. AVR, positivo e negativo. Só que negativo ele está um pouquinho maior do que positivo. AVL, negativo e um pouquinho positivo. E AVF mais para positivo e nada negativo. Então a mais isoelétrica é essa aqui, ó, D1. Então D1 está perpendicular à AVF. AVF está positivo. Então vamos lá. Ó, D1 está para AVR. Cadê o AVR? Vamos procurar aqui o AVR. AVR não. D1 para AVF. Então, ó, D1 para AVF. AVF positivo. Então, aqui, ó, negativo e aqui positivo. Olha a seta aqui. Então, ele está mais 90. Então, ele está saindo de D1 e indo para AVF. Então, ele está na parte normal, porém, ele está desviando para a direita. Então, aqui se trata de uma patologia pulmonar. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E assim, eixo cardíaco, ele é um pouquinho complicado. Então, assim, se você vai nas teorias, nos livros, você vê que é bem complicado assim ter o entendimento. Então, eu tentei deixar aqui até um pouco mais dinâmico para vocês calcular até o eixo cardíaco. E se trata de qualquer tipo de patologia, nós conseguimos diagnosticar somente pelo cálculo do eixo, ok? Espero então que vocês tenham gostado e até mais. Tchau!